Analisar essa parte agora de eletrostática que já está pendendo faz tempo, né? A gente precisa dar continuidade porque questões de eletrodinâmica e questões de magnetismo são questões certas que vão cair na prova. Então vamos finalizar essa parte aqui, né? Com a teoria de potencial elétrico, tá? Superfícies equipotenciais e o que mais rapaz tem aqui? Peraí. Isso, trabalho elétrico, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né? Potencial elétrico, tá? Potencial elétrico. Olha só, a força elétrica, né? Ela é uma força conservativa. Ou seja, o que é uma força conservativa, tá? Na verdade, eu vou explicar esse conceito na parte de mecânica, melhor, tá? Mas ela, por ser uma força conservativa e ela tem um campo, a gente pode atribuir ela um potencial, tá? Ou seja, uma energia potencial, tá? Por exemplo, aqui você tem a Terra, né? Observe o seguinte: aí você eleva uma bolinha, né, a uma certa altura do solo, né? Aqui, ó. Então a gente diz que aqui, por você elevar essa bolinha no campo magnético, no campo gravitacional da Terra, ela adquiriu uma energia potencial gravitacional, tá? Ou seja, uma energia que fica armazenada nela e ela pode se transformar em qualquer outra energia. Por exemplo, a energia potencial das cachoeiras se transforma em energia elétrica, tá? Então veja, se a gente der um zoom out aqui, ó, aqui você tem a Terra e aqui tem a bolinha, que é a Terra, ó, Terra. Então aqui, ó, você tem o campo gravitacional, né? Então aqui você tem uma força associada a ele. A mesma coisa com o campo elétrico, tá? O campo elétrico ele se distribui no espaço, né? Qualquer carga que for colocada na região de influência desse campo elétrico adquire uma energia potencial, né? Uma potencial elétrica que também pode se transformar em qualquer outro tipo de energia, tá? Então, geralmente elas tendem, por exemplo, quando você tem uma carga positiva, né, você coloca uma carga negativa aqui, quando ela está no campo elétrico desse cara aqui, essa energia tende a ser energia de movimento para atrair elas, né? Ou seja, uma negativa e uma positiva. A mesma coisa se for positiva, tende a afastar. Então, essa é a energia potencial. Então, o pessoal definiu que a energia potencial elétrica, né, ela é definida como, potencial elétrico, tá? Ele é definido como, peraí, então o potencial elétrico, ele é energia potencial, vou chamar de U aqui, tá? Por unidade de carga, tá? Então esse é o potencial elétrico e a unidade dele é volt. Essa unidade aqui é joule e isso aqui é coulomb, tá? Então esse volt pode ser joule por coulomb, tudo bem? Então essa aqui é uma unidade de potencial elétrico, tá? Toda vez que você se desloca num campo, né, de uma força conservativa, por exemplo, aqui você tem esse deslocamento e a bolinha cai para essa posição. Aí você tem uma outra energia potencial, porque ela está numa outra altura, né? Isso porque ela tem outra energia potencial, porque ela está em outra altura, porque é energia gravitacional, tá? Então, quando ela fez esse movimento, você variou a energia potencial dela, né? Tá, então, isso. Então ela mudou a energia potencial dela. Quando ela faz essa mudança de energia potencial, né? Mudança de energia potencial é igual a um trabalho, tá? Então esse aqui é o trabalho. Houve um trabalho, né? Então, ou seja, essa energia se transformou, né? Você tinha um valor de energia aqui, você transformou, foi para um outro valor de energia. Então, você gastou energia. Então, esse gasto de energia, de uma energia maior para uma menor, foi transformado em trabalho, tá? Ou seja, um trabalho. O trabalho, a gente define o trabalho mecânico como o produto de uma força
tá? Um vetor força, você tem um vetor deslocamento, cosseno entre eles, ou seja, imagina isso aqui, ó, você sai desse ponto aqui, tá? Que é a origem e vai para o ponto A, né? Então você teve um deslocamento aqui, ó, tá vendo? Um vetor de deslocamento. Imagina que você tivesse durante todo esse deslocamento uma força atuando sobre esse corpo. Como é que você ia descobrir o trabalho? O trabalho, você ia pegar essa força, multiplicar pelo cosseno dela e multiplicar pela distância percorrida, que é essa conta aqui que a gente está fazendo. Na verdade, o que a gente quer dizer, o que a gente pode concluir, que o trabalho realmente que está sendo efetivo aqui é o trabalho da força que é colinear, ou seja, paralelo, ou seja, está na mesma direção do deslocamento, tá? Então a força é Fx. A força Fy, ou seja, ela que é perpendicular ao deslocamento, ela não produz trabalho. Por quê? Pense, vamos pegar aqui essa força que é perpendicular. O ângulo entre ela e o vetor de deslocamento é igual a 90 graus. Então se você fosse colocar aqui nessa fórmula, né, uma força perpendicular, esse cosseno seria zero, porque o cosseno de 90 é zero, tá bom? Então você vê que houve um trabalho realizado quando você mudou o potencial, né? Então o que você pode fazer? Você pode concluir que uma variação no potencial, tá, é a mesma coisa que um potencial final menos potencial inicial, tá? Por quê? Se o potencial é a definição de energia por unidade de carga, né? Então se você saiu daqui, essa energia de potencial de carga saiu de um certo valor e foi para um outro valor, né? Então você tem aqui uma variação de potencial. Como o potencial é energia final menos energia inicial, tá? Então você vê que a diferença de potencial, né, é igual a o F menos I sobre Q, né? Só que a diferença de energia potencial, a gente viu aqui que é um trabalho. Então a gente viu sobre a carga. Então a gente vê que o trabalho é a mesma coisa que uma carga vezes a diferença de potencial, tá? Ok? Então é o seguinte, o campo elétrico, né? Então imagina o seguinte, que você tem uma carga aqui, ó, mais, né? E aqui tem uma distância que vai de zero até infinito. À medida que o campo elétrico você vai se afastando da carga, o campo elétrico vai caindo, né? Então a força que faria para deslocar uma carga na direção ou na repulsão seria vai diminuindo à medida que você vai se afastando, né? A gente pode dizer também que o potencial elétrico vai mudando, tá? À medida que você se afasta da carga, ou seja, ele vai diminuindo esse potencial. Então aqui as energias são um pouco menores. Quanto mais você se aproxima da carga, maior o potencial, ou seja, mais energia você tem aqui. Então, quando você percorre um caminho, você tem vários potenciais, potencial 1, potencial 2, potencial 3, que vão diminuindo. Então quando você se afasta de uma carga, quando você se desloca num campo elétrico, o que você está fazendo? Você está variando seu potencial elétrico. Consequentemente, se você está variando seu potencial elétrico, você está variando sua energia potencial elétrica. E uma variação de energia potencial elétrica é um trabalho. Ou seja, se você se deslocar no campo elétrico, você tem um trabalho, tá? Ok? Beleza? Agora, quando você... Geralmente existem problemas que ele fala assim, ó, qual é o trabalho elétrico para trazer uma carga do infinito para zero, né? Então, o que a gente vê aqui? Que o potencial de uma carga... O potencial elétrico de uma carga no infinito é igual a energia no infinito sobre Q. Só que a gente costumeiramente considera que a energia no infinito é zero, né? Então o potencial é zero no infinito. Então você trazer uma carga no infinito é a mesma coisa que você pegar, né? Como é que seria o trabalho para trazer uma carga do infinito para próximo, né? Seria
Qual que é o potencial final? É uma posição próxima sobre a carga menos a potencial no infinito, né? Aliás, não é trabalho não, é potencial aqui, diferença de potencial. Então, como isso aqui a gente considera como zero, então praticamente você vai pegar a diferença de potencial P sobre Q, né? Isso. Então, aí tem o seguinte, né? Então a gente diz que isso aqui é zero. Então isso aqui é o potencial no infinito. Então o ΔV é o potencial próximo menos o potencial no infinito. Então isso aqui é zero também. Então vamos ver que o potencial de uma carga, a energia potencial dele naquele ponto, né, próximo sobre a carga, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é que se perguntarem para você sobre o potencial no infinito, né, trazer uma carga, qual o trabalho realizado trazer uma carga, você sempre considera, sempre no trabalho você tem que pegar sempre a condição inicial e a final. No trabalho, para a questão do trabalho, você vê que a energia do trabalho no início, no infinito desculpa, a energia potencial no infinito é nula, né, por convenção, e então o potencial também é nulo. Então você só precisa saber a energia potencial no ponto que você quer trazer a carga, né? Tá? Então, para ajudar a facilitar as coisas, né, ajudar o entendimento, foi criado um conceito matemático chamado superfície equipotencial. O que é a superfície equipotencial? Tá? Eu vou tentar passar essa ideia aqui para vocês. Olha só. Isso aqui é muito louco. Eu vou fazer em 3D, tá? 3D eu acho que é mais didático. Olha só. Veja isso aqui, a gente vai chamar de superfície equipotencial. O que é uma porra de uma superfície equipotencial? Equi em grego é mesmo, tipo igual, né? Igual equilátero, triângulo equilátero, mesmo lado, né? Ou seja, são superfícies que você tem, né? Se você estiver em cima dela, você tem o mesmo potencial. Imagina como se fosse tapetes aqui, entendeu? Ou então andares de um prédio, né? Qualquer ponto numa superfície equipotencial tem o mesmo potencial, igual o mesmo andar, né? Todo mundo está à mesma altura. Então, se você mudar para cá, você está com outro potencial. Potencial 1, potencial 2, potencial 3, potencial 4, né? E a gente não sabe, tem uma carga que está gerando esses potenciais. E então você pode ter, se o potencial está caindo, então o campo elétrico está aqui. E uma regra é que o campo elétrico é sempre perpendicular, né, à superfície equipotencial. Por mais curva que ela seja, vamos pegar e tirar uma foto aqui, ó, de frente aqui, tá? Então você vai estar vendo isso aqui, ó. Então aqui, ó, você tem um potencial 1, potencial 2, potencial 3, potencial 4. Então o que está gerando esses potenciais são um vetor campo elétrico, né? Isso aqui a gente está vendo de frente, né? Isso aqui a gente está vendo 3D, ó. Isso aqui vai até o infinito. Então se a gente for fazer aqui, aí eu falo assim, pô, desenha um campo elétrico aí, ó. A gente desenha uma reta perpendicular, aqui, ó. Só que o perpendicular aqui é assim, e esse perpendicular é assim. Então esse campo elétrico tá assim, ó, tá? O campo elétrico não precisa ser reto, tá? Não precisa ser uma linha reta. Ele tem que só ser perpendicular. Aí você põe as setinhas aqui dos vetores, né? Para dizer que ele é, né? Então, por favor, não vá dizer que o campo elétrico aqui é reto, né? Ele tem sempre que ser aqui, ó. Você tem que dar um jeito de encaixar aqui ele de reto, né? Então, se você está aqui, ó, numa superfície equipotencial, sai de um ponto 1 e vai para um ponto 3, aqui, ó. Qual que é o trabalho? Pô, tá acabando o tempo, peraí.